Agora falta menos de um mês para a prova do Enem, e se você é essa pessoa que acabou deixando para a última hora, mas que ainda assim não quer perder a sua chance de ser aprovado no Enem 2023, calma que nesse vídeo eu vou te passar um cronograma e vou te mostrar o que você precisa estudar e o que você precisa fazer para conseguir garantir uma nota que vai te fazer passar no Enem. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. No Enem 2020 eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho que é o sonho da aprovação. Mas então, gente, é óbvio que em um mês não dá para você ter uma preparação completa e que seria muito melhor se você tivesse começado a estudar com bastante antecedência. Porém, ainda dá tempo de você conseguir uma boa nota e tentar lutar pela sua aprovação. E eu quero que vocês foquem nisso nesse momento, ok? Eu vou passar para vocês, então, alguns assuntos de cada uma das áreas do conhecimento do Enem para que você consiga estudar. E sim, eu tentei ser o mais sucinta e resumir o máximo possível, porque eu sei que você tem menos de um mês para conseguir ver cada um desses assuntos. Então, vão ser realmente aqueles que mais aparecem na prova. Então, se você pegar ali os 5 últimos anos de Enem, são assuntos que são recorrentes e que têm uma chance de aparecer de novo agora no Enem 2023. Os sites que eu usei para me basear vão estar aqui na descrição, mas eu não fiquei presa ali só neles. Vamos começar com humanas, e dentro de humanas a gente tem história, geografia, filosofia e sociologia. Bora começar então com história. E história é importante que você estude a história do Brasil. A gente sabe que a história do Brasil é muito extensa, então agora eu te recomendo que você busque uma videoaula que dê um panorama geral do que acontece em cada fase da história do Brasil. Então lá desde o descobrimento até a proclamação da República, a República da Espada, tudo que foi acontecendo, depois também os presidentes e basicamente história geral. Gente, na história geral, mais uma vez, se só a do Brasil já é muito extensa, imagina a história geral. Então, eu aconselho vocês a focarem nos acontecimentos principais. Então, por exemplo, estudar as revoluções, Revolução Industrial, também a Revolução Francesa, ter um panorama geral das guerras, então Primeira, Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Entender um pouquinho também de como foi se desenrolando a história geral. Eu acho que tendo um panorama tanto dos grandes acontecimentos da história quanto da história do Brasil, já vai dar para você desenrolar alguma coisa na prova de história. De geografia, assim como história, eu falaria para você focar em duas grandes frentes, que são a geopolítica, que também está sempre aparecendo na prova, então globalização, população, os blocos econômicos, como que se dá a ordem mundial. Então, normalmente é para cair mais geopolítica no Enem, mas tem algumas provas pontuais, como a que foi o Enem 2020, por exemplo, que o que mais teve é geografia física. Então, solo, clima, cartografia, é muito importante que você saiba ler mapas. Então, hidrografia. De geografia, eu acredito que se você conseguir também ter um geral dessas duas frentes, você vai se sair bem. E a gente chega em sociologia. Gente, de sociologia é muito importante que vocês saibam ciência política, então estuda o Hobbes, o Maquiavel, toda essa galera aí, esses autores. E também a sociologia do Enem, ela é aquela matéria que vai tentar te fazer pensar. Então, que vai trazer questões e assuntos contemporâneos e você vai ter que refletir sobre aquilo e escolher a alternativa certa. Então, basicamente, eu também recomendo que depois de estudar ciência política, você vá procurar uma videoaula com um resumão do básico da sociologia, porque se você tiver esse básico, mesmo que você não saiba exatamente o que aquela questão do Enem vai estar te pedindo, então aquela matéria daquela questão, você vai conseguir responder e vai conseguir eliminar algumas alternativas que vão te dar uma maior chance de acerto. Então, de sociologia, estude ciência política e procure também uma videoaula para você ter o resumão. Esse do resumão, gente, é basicamente de lei para praticamente todas as matérias do Enem. Então, nesse momento, como tem pouco tempo, foca em saber pelo menos o básico. De filosofia, também é importante que você tenha um contexto básico, mas o que sempre está aparecendo na filosofia do Enem é a filosofia política e a ética. Gente, principalmente ética. Eu acho que foi o que eu mais dei ênfase nos meus estudos para a filosofia do Enem, porque realmente sempre está aparecendo uma questão ou outra. São matérias ali coringa que vão estar em praticamente todas as provas do Enem. Então, meio que com filosofia, a gente encerra a nossa parte de humanas e podemos ir para linguagens. Lembrando que no primeiro dia de prova do Enem, no primeiro domingo, você vai fazer as provas de ciências humanas, linguagens e redação. Então vamos lá. A prova de linguagens do Enem, ela é praticamente toda interpretação de texto.
Obviamente que vão ter questões pontuais, principalmente de gramática. Então é muito importante que você saiba a acentuação, a ordem das palavras, morfologia, que é basicamente o sentido. Então o Enem ele tende a fazer muito questões desse tipo. Nesse contexto aqui, o que essa palavra significa? E você tem que assinalar a alternativa que é mais parecida ali com o significado da palavra ali naquele contexto. Então são coisas que vão acontecer bastante, mas a gente tem que lembrar que literatura também entra dentro de linguagens. Então literatura, eu tô aqui com a minha colinha para passar as informações certas para vocês. Literatura, o que eu separei aqui foi teoria literária e literatura brasileira. É muito importante que vocês saibam as escolas literárias, os movimentos, da literatura, principalmente da brasileira, e que vocês consigam identificar a obra de cada um. Então, por exemplo, o Enem vai te dar uma passagem de um texto e você vai ter que pensar, isso aqui me parece mais literatura barroca, por exemplo. É bom que você saiba identificar e que você entenda características de cada uma dessas escolas. De matemática, eu tava dando uma olhada aqui e eu acho que de todas as áreas do conhecimento é a que eu mais separei assuntos para estudar, mas é que matemática não tem muito para onde você fugir, para interpretação de texto e tal, você tem que saber fazer. E, gente, uma coisa que muita gente esquece da matemática do Enem é que é muito importante que você saiba matemática básica. Eu digo isso por experiência própria. Eu era a pessoa que chegou no ensino médio e mal sabia matemática básica. Então, quando eu comecei a estudar pro Enem, eu fui revisar literalmente tudo desde o mais simplesinho. Então, continha de mais, menos, dividir e vezes, pra vocês terem uma noção. E isso fez toda a diferença pra mim, porque eu percebi que tinha uma lacuna enorme no meu aprendizado, que não me deixava progredir com os meus estudos de matemática. E quando eu consegui preencher essa lacuna com o básico, aí parece que foi, sabe? Eu já contei isso várias vezes aqui no canal, mas não se esqueça da matemática básica, principalmente se você é uma pessoa que tem mais dificuldade em exatas. Então, mais uma vez, foque em matemática básica e nesses assuntos que eu vou passar pra vocês agora, porque esses aqui, assim, é de praxe, quase sempre estão aparecendo nas provas do Enem. Então, razão e proporção, aritmética, a regra de 3, simples e composta. A gente sabe que regra de 3 salva os estudantes de humanas em toda e qualquer prova de exatas. Funções, escala e estatística. Eu sei que parece muita coisa, mas assim, tenta ao máximo estudar tudo isso aqui. Mas se você não conseguir, escolhe algumas matérias dessas aqui pontuais e estuda, porque é quase certeza que uma questão ou outra desses assuntos vai ter na prova. E não pensem que eu esqueci dela, da redação. Gente, essa é, se bobear, a área do conhecimento que vocês mais precisam dar enfoque nesse momento. É muito importante que você consiga escrever uma boa redação. Se você ainda quer ter chance de ser aprovado, mesmo com pouco tempo para estudar, redação era minha área de conhecimento preferida do Enem, então a gente já tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar, inclusive, um deles aqui nos cards, onde eu mostro a minha redação do Enem pra vocês, passo repertórios coringa que se encaixam em qualquer tema, explico mais ou menos a estrutura da redação e como você pode fazer pra escrever uma redação nota 900, mais aí, quem sabe até 1000. Vou deixar aqui nos cards, então assim que acabar esse vídeo você vai lá conferir que vai te ajudar. Mas agora, para finalizar nossas áreas do conhecimento aqui do Enem, a gente vai para a ciência da natureza. Lembrando que ciência da natureza é dividido em física, química e biologia. Bora começar então com física. Gente, de física é muito importante que você estude termologia, principalmente a calorimetria, dentro da termologia, mecânica, eletricidade, principalmente eletrodinâmica e ondulatório. Essas matérias aqui, elas são um pouquinho mais complexas, então se você conseguir pelo menos algumas ter uma noção para resolver as questões, vai te ajudar bastante. A gente chega agora em química. De química é muito importante que agora você faça uma revisão de química geral, então que entenda os principais pontos, como método de separação de misturas, o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea e etc. Polaridade também acaba caindo sempre na prova do Enem. E uma revisão de fisioquímica também, que é muito importante. E por fim, a química orgânica. Mais uma vez, também tem algumas matérias aqui que são um pouquinho mais complexas, mas faz um esforço ali para tentar pegar pelo menos o básico do conceito delas. E por fim, mas não menos importante, biologia. Então vamos lá. De biologia, é bom que você estude agora ecologia e problemas ambientais, questões climáticas também, não só em geografia, mas elas podem aparecer em biologia, evolução, genética e citologia. Gente, genética também sempre cai uma questão ou outra de você ter que fazer, por exemplo, esqueminha genético e falar, a mãe é gene recessivo e gene dominante, e o pai é só gene dominante. Aí você fica azinho, azão,
Quem nunca? Mas basicamente você tendo essas matérias aqui de biologia ali na ponta da língua, você vai conseguir também desenrolar e tirar uma boa nota. Agora que você já sabe quais os principais tópicos de cada área do conhecimento você precisa revisar e aprender para a prova do Enem 2023, é muito importante que você vá distribuindo esses tópicos ao longo da sua semana e que você saiba aproveitar bem esse pouco tempo que a gente tem para a prova. E, gente, uma coisa que é muito importante que você tenha em mente agora é que a teoria é importante. Sim, mas ela não é nada sem a prática. Principalmente quando a gente está falando de Enem. Por quê? Você vai chegar lá no domingo de novembro e você não vai ter que assistir uma videoaula e escrever um resumo. Não, você vai ter que resolver questões e escrever uma redação. Então agora é muito importante que você veja as videoaulas, faça os resumos, entenda a teoria, mas que você também treine a prática. E o jeito de você treinar a prática nesse momento é escrevendo redações e resolvendo provas antigas do Enem. Então agora separa pelo menos um dia da sua semana para você conseguir resolver uma prova antiga do Enem e fazer um simulado. Ah, mas Duda, eu não sei onde encontrar esse material. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde você consegue baixar os gabaritos e os cadernos de questões antigos do Enem, então dos Enems anteriores, para você resolver. É muito importante que agora você entenda o estilo de questão e o estilo de prova do Enem. Quanto mais simulados você conseguir fazer, mais preparado você vai ficar, tanto física quanto mentalmente, para chegar lá e conseguir fazer uma boa prova. Então, por favor, separem pelo menos um dia da sua semana para conseguir fazer isso. E a mesma coisa para a redação. Gente, a redação ela pode ser uma grande aliada sua nesse momento, porque redação é basicamente treino. Você não tem que aprender muita coisa para conseguir escrever uma boa redação e você também não precisa de muito tempo para ficar craque. Então, separa e tenta escrever pelo menos 2 redações de treinamento por semana. Se não der, pelo menos uma, mas o ideal ali seriam de 2 a 3. Porque quanto mais redações você for escrevendo, mais fácil vai ficando, eu prometo. E, gente, é muito importante que vocês escrevam agora também sobre diversos eixos temáticos. Então pega e escreve uma redação sobre meio ambiente, uma redação sobre saúde, uma sobre educação e assim vai indo, porque dessa forma você vai ter um repertório bom para conseguir escrever sobre qualquer tema que o Enem 2023 te propor. Inclusive tem vídeo aqui no canal também com possíveis temas para a redação do Enem 2023, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois. Mas, gente, o que eu quero dizer agora é que eu tava no seu lugar há não muito tempo atrás e eu entendo mais ou menos o que passa na nossa cabeça nesse momento e os sentimentos que acabam vindo como um turbilhão. E a verdade é que sim, seria muito melhor se você tivesse começado a estudar antes. Obviamente que agora a gente tem pouco tempo e que a chance de você conseguir ser aprovado estudando um mês é menor do que estudando um ano. Porém, não vai fazer a prova com um sentimento de não, é muito difícil, eu não estudei o suficiente, eu não tô pronto e eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso. Porque basicamente isso é você se auto-sabotando. É você dando vazão para aquela vozinha de insegurança que tá dentro de você e que tá falando que você não consegue. Se você vai fazer a prova do Enem, então vai acreditando, vai confiando e dá tudo de si nesse pouco tempo que falta. Agora é o momento de correr atrás do prejuízo. Não vai dar tempo de você ter uma preparação completa, mas ainda dá tempo de você ter uma preparação. E é isso que tem que importar para você nesse momento, ok? Vamos correr atrás, vamos fazer acontecer, vai lá e dá tudo de si no Enem 2023, que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu tô aqui, particularmente, torcendo demais por cada um de vocês. A aprovação é um sentimento maravilhoso que eu desejo do fundo do meu coração, que você consiga sentir que você seja aprovado nesse Enem. Mas eu quero dizer que vocês podem contar comigo pra tudo. Então a gente vai ter vídeo até o Enem 2023 com tudo que vocês precisam saber. Depois também como usar a nota, como entrar na faculdade com a nota do Enem, SISU para Unifies. Eu vou estar aqui ajudando vocês em todo esse processo daqui até a sua aprovação e até você entrar na universidade. Mas além de tudo isso, eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de um universitário que mora sozinho em outro estado. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Por falar em mostrar tudo, tá aqui o meu Instagram e eu estou sempre aparecendo por lá. Vocês conseguem acompanhar o que está acontecendo em tempo real, como que é a rotina e a vida universitária, mas na realzona. Vocês conseguem acompanhar lá no Insta. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal para mais pessoas. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!